Muito bem-vindos a vocês ao mais novo Talks FDC para trazer para você muitas informações, muitas interatividades, conversas reais e papos fora da curva. Hoje, com muita alegria, é uma honra receber aqui o nosso convidado, tá? O meu pastor da nossa igreja, a Dev, e pastor e teólogo, pastor Alex Lucas. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu amigo. Eu fico muito feliz por estar aqui. Para mim é uma honra estar contigo aqui. Tenho certeza que tem muita gente fora da curva aqui que está aguardando esse momento. Ótimo, ótimo. Eu conheço o pastor Alex agora, já tem uns 4 meses, só que ele conhecia já a Luana há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. E é engraçado que a gente teve a oportunidade já de congregar na Igreja do Senhor. Há 8 anos atrás eu tive uma experiência sensacional lá. E graças a Deus agora a gente voltou, né? A gente teve esse momento de partilha. E eu queria que as pessoas entendessem o que eu estou vivendo, mas conhecer, né? Quem é o nosso pastor. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não conhece você principalmente, mas que se eu pudesse apresentar da melhor maneira possível, lógico. Cara, então, eu sou pai, sou esposo, sou filho, sou irmão, sou amigo, sou pastor. Porque eu acho que o ser pastor não pode se limitar àquele cara do púlpito ali, o cara que prega, o que fala, mas pelo contrário, é essa pessoa que está interagindo, que vive a vida, que tem boa relação com as pessoas, que no lar é um bom pai, é um bom esposo, é um amigo, é um irmão. Eu venho de uma família muito simples, então isso muito cedo foi aplicado ao meu coração e é isso que eu tento transmitir para as pessoas que me cercam, para minha família, para os meus amigos. Então, esse sou eu, um cara comum, um cidadão normal, mas que está disposto a fazer a diferença pela graça, porque é essa graça que faz a diferença na vida de todos nós, né? O senhor tem quantos anos de pastoreio, né, que se fala? Então, meu pastoreio junto à ADEV fazem 15 anos já. Então, há 15 anos eu estou à frente dessa obra e é um povo lindo, assim, um povo maravilhoso. Nosso povo é um povo muito alegre, um povo muito disposto, muito entregue à obra de Deus. E há 15 anos nós estamos servindo a Deus naquele lugar. O senhor era pastor antes da DEV ou o senhor começou o ministério da DEV com o senhor? Então, eu fui vice-pastor da igreja onde estava à época e depois fui mandado a essa igreja. Inicialmente, aquele trabalho da gente era um trabalho num orfanato, era restrito ali a um público, a órfãos, crianças, adolescentes, e eu trabalhei ali durante 11 anos. Nossa. E desses 15, então, 11 anos foi trabalhando numa instituição socioassistencial, que chamamos, e ali foi onde começou tudo. Onde o senhor começou a designar isso, né? Quero entregar um negócio pro senhor, porque assim, a gente tem um Instagram em todas as que eu não posso deixar. Isso aqui é um presente que a gente sempre entrega para as pessoas que vêm para a gente, principalmente fora de curva. Eu acho que o senhor vai gostar, dá uma aberta aí, ver se vai ficar do agrado do senhor. Tá? Eu já começo logo, porque se precisar a gente já bota um água, um café, alguma coisa do tipo, tá? Cara, que legal. Que legal. Que legal. E feito com muito carinho, muita dedicação referente a isso, tá? Posso colocar o lado dela? Lógico, perfeito. Então, Brindar aqui, né? Essa semana passada foi aniversário do senhor, né? Sim. E aí a gente teve um momento muito lindo, muito tocante, muito significante para as pessoas, né? Uhum. Que é onde eu falo para as pessoas que a igreja do senhor ela é muito acolhedor. E ontem eu tive uma experiência no culto de ontem do ensino, onde eu fiz uma pergunta que às vezes pode ser simples, né? E os irmãos acolhem a gente de uma tal maneira que outra irmã de outro lugar pegou a Bíblia, veio falar assim, tá aqui, ó, o que você perguntou, né? Então é por isso que eu falo isso para o senhor, que é muito legal essa questão do pastoreiro, porque a igreja ela reflete a imagem do pastor, né? E com esses 15 anos, pastor, qual foi um dos principais desafios que o senhor teve com isso? Cara, então, eu inicialmente, assim, não era uma ideia, nem era um propósito do meu coração assumir um trabalho como aquele lá na instituição filantrópica, entende? Eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo, eu era um pastor local e também fazia esse serviço que nós chamamos de itinerante, então pregava em vários lugares, etc. E estava muito feliz com aquilo, eu me sentia muito realizado com aquilo. Então, eu não aspirei me tornar um pastor de uma igreja local. Então, para mim foi desafiador me ver num lugar onde eu não sonhei em estar, onde eu não imaginava estar. Principalmente pelo fato de que aquele lugar era diferente, era atípico.
Não era como alugar uma loja, colocar uma placa e estabelecer um trabalho. Sim. Mas era um trabalho assistencial, social, era para alcançar realidades que estavam para além da minha. Então, assim, eu já até compartilhei contigo isso Sim, e sim. posso compartilhar com o pessoal de experiências que vivi ali dentro, Sim. lidando com crianças menores, infratores. Eu vi muita coisa ali, eu vi realidades para além daquilo que eu poderia imaginar, e isso me serviu de base. Mas confesso que isso inicialmente foi desafiador, porque era muito novo, muito diferente. Você perguntou anteriormente sobre o fato de ser pastor já antes Isso. de ascender à ADEV, de começar aquele trabalho, e assim, eu fui, mas não era como uma instituição. Sim. Não podia se comparar. Esse pastor de igreja local, ele enfrenta vários desafios, ele ouve muitas histórias, mas nada igual ou próximo daquilo que eu vivi estando dentro de um abrigo, de um orfanato, de uma rede de assistência. Então, assim, para mim aquilo foi desafiador, mas foi aquilo que moldou o meu ministério. Então, foi aquilo que serviu como base para que eu pudesse chegar até aqui, entende? Nossa. É muita história, né? Porque tem algumas histórias que impactam, né? Dão uma direção, muda o destino. E eu nem imagino como é que é vivenciar essa, essa turbulência, né? Na verdadeira, é uma verdadeira turbulência cada dia mais. Um pastor, essa parte, principalmente nessas instituições, né? Você me comentou alguns casos assim, onde a gente fica meio até abismado ou assustado referente a isso, né? Então, nesses 15 anos que o senhor pastoreia, você já postou, você me comentou por mim que você já pregou em vários outros lugares. Qual foram os lugares que você já pregou? Então, eu preguei em vários lugares de nossa região e em vários estados do país, assim, Sim. desde de lugares pequenos a grandes lugares, assim, grandes ministérios e tal. E isso também me serviu de base para o meu ministério, porque eu pude contemplar públicos diferentes daquele que eu atendia, assim. E lidei assim com pessoas diferentes daquela da minha comunidade de fé local. Então isso agregou muito à minha vida, tanto aqui na nossa cidade, na nossa região como um Sim. todo, quanto em outros estados do país, porque a cultura é diferente de cada lugar, a maneira de lidar com as pessoas e até com o reino de uma forma geral é diferente. Isso me serviu de base também. Entende? Teve alguma pregação que... Vou dividir essa pergunta em duas partes para você poder responder. Sim. Teve alguma pregação onde ela foi mais tocante, que foi aquela assim, nossa, eu estou fazendo realmente o chamado de Jesus, que tipo, foi para um lugar que você não esperava, mas aconteceu? E qual foi o mais difícil e mais redutante, tipo assim, em algum lugar que você achou que não poderia estar pregando ali, estava ali naquele lugar? Cara, aquilo que eu falei na última reunião que a gente teve junto na igreja e tal, sempre será mais desafiador pregar na sua comunidade de fé. Porque ali todo mundo te conhece, conhece a sua vida, sabe o seu testemunho. Reiteradamente você fala aquele público, então se reinventar para estar falando com aquele mesmo público diversas vezes e de alguma forma ter resultado nisso, sempre será mais desafiador. Porque ir em outros lugares, grandes lugares ou pequenos lugares, grandes metrópoles ou, sei lá, em becos e vielas da vida aí, sempre será, você enquanto pregador será uma novidade. Então para eles aquilo que é diferente soa interessante. Aquela coisa do neo, do novo e tal. Mas a comunidade de fé local estar ali e pregar e ter êxito ali dentro sempre será mais desafiador. E por isso os resultados que eu vi que foram mais interessantes foram ali dentro, com a minha comunidade. Acho que percebe isso, o quanto que eu louvo a Deus pela presença do meu público, das pessoas que me cercam, que estão comigo, porque eles me conhecem, eu conheço eles, eu sei da luta que alguns travam para estar ali. Então, assim, para mim é tanto desafiador como glorioso, assim, maravilhoso estar pregando ali dentro da DEF. Para mim, acho que assim, é o lugar que eu vivi as melhores experiências. Assim. Foi desafiador, mas foi sensacional. Assim. A Dev sempre obteve naquele mesmo local? Não, então, 11 anos foi nessa instituição. Ah, sim, acho que era 3 ruas abaixo, né? Era perto dali. Dá umas 3 ruas abaixo. Então, 11 anos na instituição e há 4 naquele novo endereço.
Então você conhece todos os suas ovelhas, assim, do modo de dizer, há muitos anos. E sabe a história de cada um e sabe qual é a dificuldade e a interação desse ministério, né? Eu conheço todos eles, muitos deles, há bastante tempo, mas peço sempre a Deus também para conhecer também aquele que está chegando, para tão logo entender a necessidade real daquela pessoa, para que eu possa ajudá-lo e tal. Então, assim, mas como você falou, assim, aquele público que está com a gente ali há bastante tempo já é conhecido e nós conhecemos as dificuldades de cada um, as batalhas, as lutas, e eu tento atuar, ajudando, servindo, cooperando na vida de cada um deles, entendendo o quão desafiador é para cada um prosseguir. Então, acho que assim, é muito isso, assim, a minha vida com eles. Assim, entendeu? Legal. Peraí, deixa eu beber uma água aqui para falar. Eu vejo assim, que eu tenho pouco tempo ali na igreja do Senhor, mas eu vejo que é uma igreja muito atuante em questão de disciplina. Na parte da disciplina é o quê? É mostrar o conhecimento da palavra, né? O Senhor prega muito isso de conhecer a palavra, de explicar a palavra de uma maneira que onde a gente sabe qual o horário distinto de Israel para o Brasil. Então, o que vem essa curiosidade, essa forma de mostrar esses estudos do Senhor de maneira mais abrangente? Porque assim, é muito estudo para mastigar e poder ofertar para as pessoas. Então, essa parte interessante do Senhor, o que desperta muito essa questão do estudo? É a formação do Senhor? Ou é do eu do Senhor? O que seria? Então, isso sempre fez parte da minha vida, assim, eu sempre amei o saber, o conhecer e tal. Aliás, esse é um convite de Jesus, né? E conhecereis a verdade. A ideia desse conhecer a verdade pode ser atrelada só a essa vida íntima com Jesus de oração? Pode. Mas ela passa principalmente pelo conhecimento da sua palavra. E nós, enquanto igreja, temos apenas um livro. Sim. Assim, e acho que é o mínimo que deveríamos ter é o cuidado de conhecer aquele livro. Porque é nele que está o fundamento da nossa fé. Muitos vão procurar ao longo da vida a razão da nossa fé. E precisamos fundamentá-la. E o fundamento da nossa fé está nos escritos da palavra de Deus. É também por ela que nós conhecemos as disciplinas espirituais. A oração, a busca, esse jejum, essa vida consagrada a Deus. Então, tudo passa pela palavra. Então, isso sempre fez parte da minha vida e eu tenho usado boa parte do meu tempo dedicado a isso. E em dedicando à palavra, eu quero transmitir isso a alguém. Não é uma ideia de se inchar, de se inflar de conhecimento. Se encher para si próprio, mas para transmitir. Então a ideia é passar. E eu tenho procurado, com o devido esforço, tentando ser o mais objetivo possível, passar esse conhecimento ao meu público. Então, de alguma forma, eu tenho priorizado aquilo que abarca o ministério do ensino, para ajudar aquele público de uma forma geral, e eu tenho visto muitos resultados. Eu acho que, assim, às vezes, alguns termos técnicos surgem num momento de ensino, num momento bem específico, mas eu trato de tornar aquilo bem simples para que o povo consiga entender. Então, assim, eu acho altamente necessário que a igreja valorize o conhecimento da palavra. É inadmissível que você faça parte desse grupo e desconheça palavra de Deus. Então, o principal, né? Por isso. Eu fico impressionado, porque é o seguinte, quando o senhor vai no culto de ensino, aí o senhor pega ali aquela palavra, é igual hoje. Eu já tive uma antecedência em outra religião, né? E hoje eu estou naquela religião, e quando eu estava naquela na religião, eu não sabia o que significa aquela palavra escrita em cima da cruz de Cristo. Inri. Né? E aí a gente... Meu Deus, o que é Inri? Eu pensei que era algo consagrado, até você poder explicar pra gente que aquilo ali era uma penitência que Jesus teve, né? Realmente, como é que é? Aquilo ali é Jesus Nazareno, rei dos judeus. É ali que está, né? A inscrição ali em cima, em latim, se refere às iniciais desse nome, né? Dessa frase, né? Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Eu não sabia disso, eu achava que Inri era algo canônico, tipo assim, algo para glorificar. Não, vou falar, porque assim, eu entendo, quanto mais a gente entende a palavra, a gente vê que os desafios que temos
são muito maiores quando não conhecemos. Certo. Então, quando você conhece a razão, o porquê daquilo é aquilo, aí você fala, nossa, agora tem uma luz, por que isso era assim? Né? E aí o que acontece? Uma das coisas também que eu achei sensacional, principalmente ontem no culto de ensino, o senhor explicando cada fase do que foi aplicado dentro de todas as versões, né, Das heresias em das relação a heresias, Jesus e tal. isso, das heresias voltadas a Jesus e ter esse cuidado de explicar. E assim, é engraçado ver que teve tantos projetos, tantas demandas. E aí eu fiquei com uma pergunta ontem que eu queria perguntar para o senhor. Eu vi que muitas foram condenadas pela igreja durante alguns períodos, certo? Elas coexistiram nesse período, porque até 700 anos eu vi que tinham 3 quartos ali que coexistiram a mesma data. Elas coexistiram essas heresias? Não, então, elas foram, à medida que os séculos foram passando, ali século I, II, III, IV, enfim, várias heresias foram surgindo. Normalmente, uma é baseada na outra, que aquilo que faltou naquela, aquilo que foi um limite àquela, agora é oferecida uma nova resposta. Alguém acha ou imagina que entendeu melhor como funciona, quem é Jesus, porque a ideia sempre girava em torno do desconhecimento das duas naturezas de Jesus, humana e divino. Então, se ele é divino, ele não é humano, e se ele é humano, ele não é divino. Então, elas giraram em torno disso. Então, foram levantadas várias heresias, e o que lançava por terra, digamos assim, anulava essas heresias, eram os concílios, os sínodos, as reuniões que eram feitas para, de alguma forma, discutir aquela questão e validar ou não. Então, assim, muitas delas permaneceram ali no anonimato, restrita a um público ali pequeno. Outras foram introduzidas no seio da igreja. Então, foram passando de um lugar para o outro e se tornou uma heresia que ganhou força dentro da igreja. Por isso, os concílios, as reuniões, eram marcadas para discutir a questão e muitas vezes eram condenadas aquelas heresias, como de fato foram todas elas, graças a Deus. Que o nosso Senhor é 100% homem e 100% Deus. Difícil explicar isso rapidamente, Sim, sim. mas é assim que é. Então ele é divino e humano, porque ele realmente encarnou, ele veio em carne, esteve entre nós e tal, sofreu, padeceu, enfrentou desafios como qualquer um de nós, chegou aos limites do sofrimento humano. Todavia, Deus é Senhor antes de todas as coisas, né? É o Verbo encarnado que estava com Deus e Verbo que é Deus. Para me ajudar ao meu entendimento, que talvez eu tenha que fazer uma pergunta, que muitas das vezes pode ser pergunta para algumas pessoas, mas quando eu entendo assim, Pai, Filho e Espírito Santo, eu acredito que então foi cada tempo teve uma distinção. O Velho Testamento foi falado mais sobre Deus, aí depois o Novo Testamento, a vida de Jesus, e o tempo que a gente está hoje fala sobre o Espírito Santo, mais sobre isso, ou não, não é assim? Não, então, o Velho Testamento encerra na figura de Deus, essa figura divina, poderosa, extraordinária, criador dos céus e da terra, e ao longo disso ele vem levantando seus profetas, anunciando um tempo de restauração que apontava para a figura do Messias. Messias, que é o Filho, né? A vinda do Cristo e tal, e já havia sido profetizada. A figura de Jesus e do Espírito Santo estão presentes no Antigo Testamento? Obviamente. Sim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só que esse detalhamento, como nós conhecemos hoje, ele surge com o Novo Testamento. Aí você conhece abertamente essa ideia da figura do Filho, a própria ideia de trindade, e aliás, trindade é um termo que não aparece na Bíblia, mas ele é interpretado pelos textos bíblicos, aparece no Novo Testamento. Então, por isso, a ideia de que agora sim eu conheço o Filho. Aí agora, nessa dispensação, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós falamos bastante do Espírito Santo e tal, mas a figura do Filho, a figura de Jesus enquanto Deus, a figura do Espírito Santo, estão presentes no Antigo Testamento também. Aí, assim, essa é uma matéria de discussão mais ampla, mas ele, por exemplo, há a ideia de que Jesus aparecia ali em outras formas, por exemplo, como se fosse um anjo que aparecia no Antigo Testamento ali, falava com o povo e tal. Existe um nome específico e teológico para isso, mas a figura de Jesus estava ali porque ele é Deus.
do Espírito Santo também, porque é Deus. Então, não tem como separar. Então, há um único Deus que coexiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso é uma matéria ampla, mas ele estava lá no Antigo Testamento também. É porque eu sou meio curioso, e aí, tipo assim, como eu vou ter uma direção agora, eu estava ouvindo o que o senhor estava falando, principalmente explicando nos cultos e toda essa questão, e aí eu pegava e fazia um devocional com um livro de auxílio, né? Certo. Provavelmente você já viu toda essa questão, e aí eu falei assim, cara, se ele, que é meu pastor, tem que acabar a gente ouvindo e fazer o certo. Então eu comecei agora, igual você falou, né? A gente começar com o Novo Testamento para entender o discernimento. Vai começar a ler a Bíblia? Por onde começa a Bíblia? Como é que você poderia dar essa dica assim? Não sei de nada, quero saber da palavra. Hoje eu quero, não é me converter porque o Espírito Santo me converte do dentro para dentro, de dentro para fora. Claro. Mas se a pessoa despertar a curiosidade, pastor Alex, o que você aconselharia para a pessoa começar a ler a palavra, a Bíblia? Por onde você começaria, ou indicaria? O Evangelho de João, sim. O Evangelho de João remonta à ideia do Antigo Testamento e tal. O livro de Gênesis, por exemplo, começa no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é assim que começa o livro de Gênesis. E aí tem a narrativa da criação, toda aquela história já conhecida. E João também começa assim. Só que começa no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A ideia é de um novo princípio. Sim. Dessa nova chance, dessa nova oportunidade que emerge de Cristo, que vem por meio de Cristo. Já que por meio do primeiro Adão lá, o Adão do Éden, veio a morte, por meio de Jesus veio a vida. O texto diz que Adão era alma vivente, Jesus é espírito vivificante. Então a ideia é de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo. Tudo. Então acredito que o Evangelho de João ele deve guiar o princípio de suas leituras. Assim. Aliás, o Martinho Lutero, que foi um grande reformador, importante homem na história da igreja, ele disse que se toda a Bíblia, isso é um tanto quanto exagero, mas é o que ele diz, se toda a Bíblia de repente fosse perdida, mas fossem mantidos 2 livros, a Carta aos Romanos e o Evangelho de João, todo o Evangelho, tudo o que importa seria preservado. Porque nesses 2 livros, Carta de Paulo, escrita aos Romanos, e o Evangelho de João, você tem a síntese, o resumo, o fundamento daquilo que nós chamamos de o Evangelho. Então, acho que eu daria conselho para que se começasse lendo o Evangelho de João. Depois você pode passar pelos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos semelhantes, bem aproximados nos seus escritos, e percorrer todo o Novo Testamento sem se preocupar com aquilo que é enigmático. Eu tenho lhe dito isso algumas vezes. Sim. Aquele texto que para você soa como um enigma, um apocalipse. Você viu ali 10 chifres. O que são esses chifres? Diademas, cabeças, dragões. O que é aquilo? Então, se é enigmático, se é um problema para você, toma nota daquilo, anota, guarda, para em algum momento acessar. Mas não se preocupe em procurar entender isso de forma profunda ainda. Leia os principais textos do Novo Testamento, que aquilo lhe seja familiar, passe a ser familiar a você. Sim. E depois, livremente, você acessa o Antigo Testamento sem problema e o seu conhecimento vai ser ampliado. João é o primeiro livro do Novo Testamento? Não, o primeiro livro é Mateus. O primeiro livro é Mateus. Não é que na ordem que eles surgiram é assim. Porque os primeiros livros que surgiram na época, nos primeiros séculos, foram as cartas de Paulo. Essas cartas mesmo. Romanos, Coríntios, foram os primeiros livros a surgir. Os evangelhos surgem depois. Tá. Só que na ordem em que se convencionou pensar que eles foram dispostos, começa com Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e assim até aí vai, né? Eu fiquei curioso, porque eu gosto dos mínimos detalhes, saber. Sim. O senhor falou que se a gente começar a ler o Novo Testamento, dá para ler de 2 a 3 meses.
Como é que seria essa cronologia? Era um capítulo por dia, 2 capítulos? Como é que seria isso? Assim, até porque eu estou me preparando, né? E antes de errar ou qualquer coisa, eu tenho uma falha hoje, tá? Eu Vou ser sei. muito sincero pro senhor, porque o senhor acha que o senhor está vendo que eu estou fazendo a melhor entrega possível que eu posso fazer, estou Ok. tentando não errar, né? Então, assim, eu temo pelo erro, mas eu também quero aprender a palavra. Então, para 2 a 3 meses, igual que o senhor fala, é o quê? É um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, um livro, não sei, como é que seria esse estudo? Legal. Então, o Novo Testamento tem 260 capítulos. 260. Então, assim, você pode fazer a divisão disso aí, por exemplo, em 3 capítulos por dia. Eu não sei o ritmo de cada um. Aliás, tem uma boa literatura, é um livro um tanto quanto caro, mas é interessante para se ter. É um livro chamado Como Ler Livros. Esse é o nome do livro. Nossa, acho que eu já ouvi falar assim. É interessante. Já tem um livro moderno com esse mesmo título, mas tem um livro mais antigo com esse título, Como Ler Livros. É interessante que ele apresenta os níveis de leitura. Então, assim, eu não sei qual o ritmo de leitura Tá. que alguém tem e tal, mas se você lê 3 capítulos por dia, com base no fato de que são 260 capítulos, você lerá em 3 meses. Ou quase 3 meses, entendeu? Agora, se você lê 2 capítulos por dia, esse tempo será maior, sei lá, 4 meses, 5 meses. E se você ler um capítulo por dia, talvez seja a ideia do devocional, aí serão 260 dias. Isto é quase um ano, né? Não sei, 9 meses, 10 meses, enfim. Eu vi que o senhor apresenta, eu acho muito interessante isso aqui, a gente vê o evangelho quando o senhor ensina, aí o senhor coloca as de Mateus, a de Marcos, Marcos e Lucas. Lucas, né? Eu sou horrível de nome, pastor. Ok, Mateus, Então, Marcos e Lucas são semelhantes. então, aí você coloca os 3 ali e faz o discernimento e parece que um completa o outro. Então, assim, é muito interessante entender que eu queria ter muito essa autonomia, porque quando eu estiver lendo Lucas, Terá. tá Em nome entendendo? de Jesus você terá. Amém. E aí é muito interessante que quando o senhor explica, o senhor completa esses 3 textos e aí você vê que um texto ele conta até um pedaço, o outro texto complementa aqui, o outro texto Sim. vai ali, o outro pedacinho. E isso é muito interessante porque pra gente que está começando agora, porque o senhor falou que quando a gente é novo convertido é o quê? Neófito? Neófito, né? Novo convertido. Então, aí eu fico falando pra Luana, né, amor, ó, o pastor falou que eu sou neófito. Vamos para de falar isso. Você já está convertido tanta questão. E é muito, assim, eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito, mas é muito gigantesco tudo isso, Sim. tá? A gente de fora, quando a gente não está convertido, toda essa questão, quando a gente não está apto a receber o Espírito Santo da forma que é para receber e a gente aceitar, é muito grande, a gente fica até com medo referente a isso, né? E eu vi que o senhor também prega muito uma bandeira muito legal, né, que dentro da nossa igreja, que é o Uhum. cuidado da família e das crianças, né? Porque eu acho que o inimigo vem trabalhado nessa situação, né, de fraquejar as crianças, fraquejar as famílias e atacar as crianças que são os verdadeiros coisas. E qual é a visão que o senhor tem referente a esse tema? Tipo, o que está acontecendo hoje na família, né? Dessa forma. Então, aquilo que eu te falei do início do meu ministério. Como durante 11 anos eu trabalhei numa instituição de fins socioassistencial, então eu tive que lidar com realidades espantadoras. Assim. Eu ouvi muitas histórias assim que me impactaram bastante. E me fizeram olhar com maior atenção ao universo dos infantes, das crianças, dos adolescentes e tal. Então eu comecei a trabalhar mais com isso também na igreja local, mesmo quando a igreja muda de lugar e ela passa a atender numa comunidade diferente para um público diferente, eu também procurei cuidar com maior atenção das crianças. Uma vez que no seio das famílias, infelizmente, muitas vezes acontecem abusos, atentados contra a mente, o coração, a integridade, de uma forma geral, daquela criança, daquele adolescente.
Então eu tenho procurado, tanto quanto possível, lidar com isso. Sim. Guardar as devidas proporções de atitude, etc. Cada caso é um caso particular, é muito peculiar, é muito próprio. Assim. E eu já ouvi muitas histórias no passado e tenho ouvido muitas coisas hoje. E eu tenho tentado aconselhar da melhor maneira possível. Eu acho que isso é uma matéria muito debatida na atualidade. Sim. E eu preciso lidar com isso da melhor maneira possível. Existem os meios legais para lidar com isso. Teve até uma mudança de lei hoje, né? Se eu não me engano. Também, né? No Congresso, toda discussão vai nem passar pelo grifo do presidente, que parece. Eu não vi muito por cima, mas é referente a essa questão da crianças e adolescentes, né? Uhum. E aí sobre proteção e isso. E já teve algum caso mais acerto, como o senhor é pastor? Sim. Lógico, e eu tenho certeza. Mas já teve algum caso muito delicado que teve intervenção de fora, pastor? Alguma coisa assim? Então, na instituição, muitos. Sério. Porque eu era o pastor da instituição. Então, assim, todos os dias recebíamos os mais diversos casos de situações em relação às crianças e aos adolescentes. Na igreja local, eu ouvi muitas histórias. E essas histórias também chegam para a gente de forma indireta, muitas vezes. Esse é um grande problema, porque existe uma dificuldade das pessoas se abrirem. Uhum. Tanto para procurar meios legais, Sim. quanto para procurar a igreja para um aconselhamento. Sim. Porque as pessoas se fecham em seu próprio mundo. Tanto a pessoa diretamente atingida, quanto a pessoa que descobre a situação. Muitas vezes vem por meio de um familiar, o problema é o ataque veio de um familiar qualquer, muitas vezes é uma criança, uma adolescente, e alguém fica sabendo, normalmente a mãe fica sabendo. E o medo é passar isso para frente e o pai descobrir, e aquilo se tornar um grande problema, causar uma grande confusão, e até outros crimes no seio da família. Então, por esse medo, algumas pessoas não denunciam, não procuram a justiça, temem procurar a igreja com medo dessa história vazar. Sim. Então, poucas histórias chegam a nós, mas muito mais histórias existem. Só que elas não vão chegar até nós. Quando elas chegam, como disse, cada caso é peculiar, eu preciso lidar com isso da melhor maneira possível e atuar sempre apresentando a vítima e as pessoas envolvidas todos os meios para que isso seja resolvido. Como disse, desde os meios legais, desde procurar a justiça, desde denunciar, até buscar saber o que cada um tem interesse. Porque muitas vezes, quando você transmite à pessoa qual o interesse dela, muitas vezes o interesse não é buscar denunciar, por exemplo. Muitas vezes a pessoa quer um meio em que isso se resolva assim, só na conversa, né? Então a ideia de que a ideia muitas vezes que a igreja encobre, ela é real. Muitas vezes existem lugares que encobrem. Mas muitas vezes o próprio familiar que descobre a situação, ele encobre. Ele não quer passar isso para frente com medo de outros crimes acontecerem. Então essa é uma matéria muito delicada. No meu caso, da nossa igreja local, não teve nenhum caso que precisou chegar a esse nível, porque foram apenas desconfianças. Não houve um ato consolidado, digamos assim. Foram desconfianças. Agora, isso acontece muitas vezes. Sim, em muitos lugares, em muitos meios, independente de religião, de lugar, de contexto, isso acontece. E é preciso ter um conselheiro capaz para poder ajudar as pessoas a tomarem a melhor das decisões, entende? Nossa, esse clima, tipo assim, é um tema muito delicado, Demais. um tema muito pesado, chega até, né, a gente fica meio que incomodado, mas a gente também não pode deixar de discutir algo tão importante para as famílias, porque a gente está vendo ataques hoje, não só físico, mas também espiritual, para a gente debandar referente a isso, né? Mas vamos falar um pouco mais de coisas boas. Pastor, o senhor tem quantas formações hoje, só para me entender? Então, minha formação é no campo da teologia e da pedagogia, então, assim, é bem voltado. Você já deu aula? Ao campo do ensino. Não, escola fora não. Mas é sempre muito voltada à ideia do ensino. Então,
por isso, talvez responda a sua pergunta lá no começo e tal, do porquê essa coisa do ensino e tal, porque isso Tá. faz parte da minha vida e Sim. formação e tal. Então, assim, sempre girou em torno desse universo. Então, é o que eu faço. E eu procuro tornar didática a ideia do estudo da palavra e tal. Eu sempre costumo usar o exemplo daquela mamãe passarinho, né? Que ela vai lá, coleta o grão ou qualquer outra coisa, ela tritura dentro dela aquilo, nela, para depois dar Sim. aos seus filhotes e tal. Então, acho que é muito isso que o formador, o professor, o mestre, o pastor, o pregador tem que fazer, né? Tem que ir lá buscar na origem ali, trabalhar aquilo e transmitir da melhor maneira possível ao público na ponta, para que de alguma forma esse público não se veja em dúvida, mas ele receba tão logo, ou seja, eu tenho que tornar aquela palavra objetiva, né, direta para o coração. Então a minha formação tem relação com isso. Ótimo. A gente agora, essa semana, que é até legal, a gente vai ter aí uns festejos, né, na Igreja da Dev. Também, né? Então, vamos fazer o convite também pro pessoal, né? Sim. O que vai ter nessa semana, pessoal? Então, dia 5 e 6, que é sexta e sábado, a gente vai ter lá na igreja a nossa festa que denominamos Festa das Primícias. Então, assim, lá a gente vai ter muitas comidas típicas, diversas bandas que vão estar ali tocando, e a gente vai estar num momento de comunhão, de harmonia com o povo ali e tal. Eu falo muito sobre essa coisa do pós-culto, né? No pós-culto, o culto acaba, a gente fica ali na porta conversando. Nossa, fica tempo, né? E tal, enfim. Então esses dias é uma oportunidade para isso. Para esse pós-culto prolongado, porque a gente vai ter todo aquele tempo ali, sei lá, entre 7 e 10, mais ou menos, em que a gente vai estar ali, dialogando, conversando e vivendo essa emoção de conhecer um pouco mais dos nossos irmãos. Essa particularidade que o senhor falou, de terminar o culto e ficar muito tempo lá fora, é algo que eu prego muito aqui dentro da empresa hoje. Por quê? A gente se sente tão bem, tão acolhido naquele lugar, a gente não quer ir embora. Então, assim, aí a gente vê, meu Deus, aí só tem que levar a mãe do senhor, mas os irmãos não querem ir embora dali, querem ficar conversando, querem continuar. E eu acho muito importante isso, porque a igreja, ela não é um lugar, eu acho que o senhor prega muito isso, na minha visão, se eu estiver errado, você me corrija, que assim, que a igreja do senhor, ela não é muito aquela igreja de julgamento, é uma igreja acolhedora, então onde a gente tem vontade de ficar cada vez mais, né, e isso tem muito do que é isso que eu estou falando para o senhor. Então os irmãos, eles acolhem muito rápido, eu acho isso legal, sensacional, né, porque os irmãos acolhem muito rápido. Então quando você chega, aí o senhor falou assim, muito obrigado, senhor, ter vindo hoje, então eu vejo o senhor agradecendo muito isso, mas o que eu acho sensacional é que o irmão que está do lado, ele se prontifica, ele não é forçado a fazer isso. Ele está ali, ele sente vontade de fazer, porque ele está num ambiente como se fosse todo mundo uma família, né? E aí é engraçado quando você fala, tem cantina, e aí todo mundo corre, a igreja tem essa cantina, e é um momento, querendo ou não, é um momento de comunhão, e fortalecimento também, não só espiritual, mas um fortalecimento ali natural do corpo, né? Pastor, eu quero falar assim, algo pro senhor. Como é que eu vou dizer? Porque a gente fica com chato, né, de falar. Assim. Muito engraçado, mas hoje, qual seria uma visão que o senhor tem ainda para 2016, para um grande desafio que o senhor acha? Um desafio que você fala assim, nossa, esse é o desafio para 2026 ainda. Tem algo que clama o coração do Senhor para 2016, um desafio para a igreja? Então, claro, evidente que eu tenho muitas expectativas para esse ano ainda. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas certamente irão acontecer. Eu acho que você sabe de alguns sonhos que a gente tem, de alguns projetos que nós temos. Esses estão bem guardados dentro do coração e a gente tem lutado cada vez mais para que Deus possa nos dar sinais daquilo que Ele deseja também. Porque cada dia tem em si mesmo o seu próprio mal e a sua própria dificuldade. Então a gente já amanhece o dia dependendo da misericórdia de Deus, evidentemente. E é por isso que elas são feitas novas a cada manhã, porque todos os dias nós temos um desafio a enfrentar, um leão a vencer, um urso a vencer, usando os exemplos da Bíblia, uma muralha para ver
a gente assistir ela cair. Então, assim, todos os dias é bem desafiador. Então, eu tenho vivido um dia após o outro e tenho pedido a Deus que cada dia Ele faça com que eu perceba o desejo dele para aquele momento. Sempre entendendo que Ele conhece as aspirações do meu coração, que nós não estamos conformados em estar nesse nível. Eu quero acessar um novo nível, eu quero alcançar um novo patamar. Eu tenho aspirações de crescimento quanto àquilo que Deus tem. E, aliás, eu tenho assistido esse crescimento todos os dias. Sim. E dado o fato de que essas aspirações, esses desejos estão presentes aqui dentro, eu amanheço o dia sempre na expectativa de que Ele vai me guiar para mais uma meta a ser cumprida na direção daquele grande objetivo. E eu creio e tenho visto que Ele está cumprindo cada vez mais isso tudo. Eu acho que a gente tem visto isso. Sim, 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 sim. Esse novo degrau e tal. E eu disse para você que assim, sempre é muito difícil acessar um novo degrau, um novo nível, porque o novo degrau sempre é mais alto do que o anterior, então o acesso é mais difícil, mas depois que você consegue vencer o desafio e acessá-lo, as experiências serão maiores, os seus horizontes são ampliados. Então eu tenho muitas expectativas quanto ao futuro, tenho muitos sonhos reservados ao meu coração, alguns dos quais compartilho, outros sim eu guardo dentro do meu coração, porque acho que tem coisa que é para você e Deus e tudo, mas eu sei que eu tenho visto cada vez mais Deus cumprindo tudo isso e me renovando em força e vigor para estar vivendo um momento maravilhoso aqui com os foras da curva, porque eu acho que isso faz parte também de um projeto, entendendo que eu tenho uma palavra para entregar a alguém, eu tenho algo a fazer, e eu acho que é isso. E vencer cada dia, vencer cada mal, cada luta, cada barreira, e enxergar Deus trabalhando de uma maneira ímpar, é sempre sensacional. Então os sonhos estão sempre vívidos dentro de mim. Essa pergunta foi com o motivo que é o seguinte, que o nosso tema, né, é espiritualidade para vencer os desafios. Sim, 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 sim. Então, assim, eu acho que nada melhor do que... eu sempre falo para os meninos, palavras, elas podem te adoçar o seu ser, igual que você fala, né? Sim, sim, sim. Ninguém gosta de ser confrontado, Claro. todo mundo gosta de ser, como é que fala, preenchido, né? De coisas boas. E por que eu fiz essa pergunta para o senhor? Porque muitas pessoas têm desafios. Demais. Né? E a gente parece que está vivendo numa época que eu vou usar uma palavra que o mundo usa, né? Quem tá puro, tá liso. Que é para dizer o seguinte, porque hoje, ou você tá tomando Vivance por TDAH, ou tu tá tomando remédio para depressão, ou remédio para ansiedade, ou Monjaro para emagrecer. Alguma coisa. Né? Alguma coisa você tá tomando para abster, né, essa dificuldade. E essa espiritualidade? Porque todo mundo está aparecendo, está procurando fórmulas mágicas, remédios, mas não está procurando o principal. E aí eu faço uma pergunta para você: qual a importância da espiritualidade, né, para vencer esses desafios que essas pessoas têm? Porque o senhor conhece pessoas com depressões, com ansiedades, né, com essas dificuldades. E o que o senhor tem a dizer sobre a espiritualidade para vencer esses desafios também? Porque muita gente está com desafio, mas o que o senhor usaria essa espiritualidade para ajudar a vencer? Sim, primeiro eu acho que é necessário, assim, a meu ver, definir a ideia de espiritualidade. Ótimo. Acho que é importante definir isso, porque existe uma ideia de uma pessoa espiritualizada. Ótimo. Essa ideia de uma pessoa espiritualizada, ela existe no conceito popular até sem o fator religioso. Então, tipo, isso independe, a ideia de espiritualizada, independe da questão religiosa. Então, assim, é aquela pessoa que pratica princípios, é aquela pessoa que ela é empática, é generosa, ela tem um certo nível de autoconhecimento, de domínio próprio. É o que chamaríamos comumente de uma pessoa evoluída. Então isso é uma pessoa espiritualizada, que existe no conceito popular, Sim. sem a ideia religiosa. No entanto, o conceito bíblico de pessoa espiritual não se detém, digamos assim, somente a praticar boas virtudes. Sim. Generosidade, empatia. Sim. Não é só isso. A Bíblia nos aponta para um homem espiritual, para uma pessoa espiritual.
esta pessoa tem a espiritualidade como parte intrínseca a ele. E essa espiritualidade é uma conexão direta com Deus. É uma relação com Deus que transforma a vida daquela pessoa. A Bíblia nos aponta para a ideia de uma nova identidade que nós temos em Cristo. Uhum. Essa ideia de nova identidade nos faz imaginar que havia uma outra identidade, uma identidade anterior, Sim. uma vida que tínhamos, éramos uma criatura. Em Cristo, somos feito nova criatura. Sim. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, esta pessoa que tem uma nova identidade em Cristo não é apenas aquela pessoa que conhece os conceitos e as virtudes. Não é só essa pessoa generosa, empática, cuidadosa, cordial, delicada. Não é só essa pessoa. Sim, sim. Porque o mero conhecimento e a prática dessas coisas pode te fazer uma pessoa melhor? Pode. Uhum. Pode te livrar de muitas coisas? Pode. Mas esta não é uma nova identidade em Cristo, porque essa nova identidade em Cristo, que forma essa pessoa espiritual, e não espiritualizada, não carismática, mas uma pessoa espiritual, transformada pela pessoa do Espírito, essa nova identidade nasce da vida em Cristo, da comunhão com Cristo, da transformação gerada pela graça de Cristo. Então, essa é a figura espiritual, aquela que é gerada pela bondade, pela misericórdia, pelo favor, pela graça divina. Essa é uma pessoa espiritual. Então, o conceito bíblico de espiritualidade não é o conceito filosófico, digamos assim, em geral, de uma pessoa espiritualizada. Sim. Então, eu até digo que, no conceito filosófico comum, normal e social, é interessante ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que pratica boas virtudes, é interessante. Mas o novo nascimento em Cristo é necessário. Jesus disse isso a Nicodemos. Não te maravilhes se eu te dizer, você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Então, parece que Nicodemos era alguém que tinha bons princípios. Sim. Mas ele precisava nascer de novo. E Jesus disse isso aí. Então é preciso nascer de novo. Essa pessoa que nasce de novo em Cristo é considerada uma pessoa espiritual, uma pessoa mudada, transformada. E essa pessoa tem uma nova identidade em Cristo. E essa pessoa com nova identidade espiritual, à luz da presença do Espírito Santo nela, é uma pessoa diferente. Ele tem uma visão de mundo diferente. Ela enxerga o mundo diferente. Ela atua no mundo diferente. Ela age e reage diferente. Suas direções são dadas por essa vida espiritual em Jesus, entende? Então, tudo que ela vai decidir, tudo que ela pensa, a forma que ela age, é a partir desse prisma. Sim. Dessa vida espiritual em Cristo. E não apenas no fato de que ela é uma boa pessoa. Um bom vizinho, um bom pai, um bom amigo, isso é o mínimo que se espera. Sim. Mas é uma pessoa transformada. Nele existe uma nova perspectiva, nova esperança, e ela é norteada, dirigida, guiada pelos princípios dessa nova vida em Cristo por sua palavra. Então, essa é a pessoa espiritual. Então, não podemos confundir a ideia geral, o conceito geral de espiritualidade ou espiritualização com o conceito bíblico de vida espiritual. Sim. Então, findando a tua pergunta, essa pessoa espiritual, de fato, é diferente. Suas atitudes são diferentes e, consequentemente, seus resultados serão diferentes. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando eu tive um momento muito doloroso da minha vida, que eu sofri com uma doença, que é a doença que eu acho que é do século, que é a depressão. Ok. E muitas pessoas que não conhecem ou não têm a raiz falam que depressão ou ansiedade é a falta de Deus. Uhum. Né? E eu acredito que é muito a falta de... Como é que falo para o senhor? Acho que o senhor fez um comentário muito bonito sobre a questão. O senhor poderia falar de novo, tipo, o que o senhor acha essa questão? Tipo assim, a pessoa que tem depressão, você acha que é isso? Ou você acha que é uma pessoa que não pode se apegar? Como é que é? Assim, porque tem muita gente hoje, eu acho que Deus é o caminho, né, para ajudar isso. E o que o senhor pode dar opinião do senhor referente a isso? Então, o sofrimento humano
passa por aquilo que ele foi, Sim. ou fez, por aquilo que ele é, ou vive, e por aquilo que ele espera. Ótimo. Então isso é uma Ótimo. conexão com o passado, com o presente e com o futuro. Futuro. Com o passado, o link é com a depressão. Os problemas de outrora, as batalhas, os traumas, assolam a vida atual da pessoa. Ótimo. Os fantasmas do ontem insistem em reaparecer no hoje. Então, a conexão do problema com o passado chamamos de depressão. Conexão com o presente chamamos de estresse, estafa. Com presente? Com o momento. O estresse é a situação do momento. Ah, que legal. Que legal. E a conexão com o futuro, Ansiedade. ansiedade. Porque é aquilo que nós esperamos. E, em alguma instância, todo mundo está sofrendo em algum nível. Sim. Ou por aquilo que foi, ou por aquilo que viveu, Ótimo. ou pelos fantasmas do ontem, ou pelo estresse do momento, ou pela expectativa em relação ao futuro. Sim. E essas conexões, nós damos nomes a isso e chamamos comumente. Claro que isso é um pouco simplista, se abordarmos no sentido médico, isso é mais amplo, mas o sentido mais imediato e rápido para o nosso público é isso. Sim. E a depressão, lidando com o passado, lidando principalmente, isto é, Isso. usando esse termo para não tornar exclusiva a ideia, mas principalmente com o passado, são os medos que nos acompanham ao longo da vida, os temores que nós temos ao longo da vida e as dúvidas que nascem disso, de como será, será que agora vai dar certo? Será que agora as coisas vão funcionar como eu espero? Sim. É o medo do novo relacionamento, é o medo do novo emprego, Uhum. é o medo da nova empresa, é o receio de enfrentar esse novo desafio proposto. O histórico do ontem tentando impedir o teu hoje e, consequentemente, o teu amanhã. E muita gente sofre com isso. Sim. E eu não posso ligar isso exclusivamente à falta de Deus. Ótimo. Mas posso lhe dizer que esse tema, ele tá muito... Esta palavra depressão foi muito gasta. Gastar uma palavra faz com que haja necessidade de que nasçam novos termos para definir novos problemas, os mesmos problemas. Aliás, existem novos nomes para os problemas antigos. A gente vai atualizando até o nome dos problemas, porque o termo fica gasto. Como assim? Então, o que seria gastar um termo, por exemplo? Né? Gastar uma palavra. A palavra depressão, ela foi politizada também. Então, as pessoas, muitas vezes, diante de qualquer problema, de qualquer desafio, ou de qualquer abatimento, dirão: estou depressivo. Entendi. Então, o uso desta palavra por esta pessoa em específico não pode dar ao termo depressão um sentido médico. Porque eu estou simplesmente gastando de forma inapropriada o termo. Certo. Porque se o termo é médico, existe um diagnóstico que não pode ser reduzido ao problema que eu enfrento. Sim. Às vezes é só um problema momentâneo. Às vezes é só um abatimento momentâneo. Mas eu trago para mim mesmo a ideia de um grande problema. A própria ideia do TDAH também é um termo que foi... Talvez a tentativa de definir de forma mais rápida e diagnosticar mais rapidamente alguns problemas. Não é que não exista o mesmo, mas é porque o termo é gasto por cada um livremente. Então, qualquer um que tenha o mínimo problema com atenção dirá: eu tenho isso. Qualquer um que tiver um déficit menor de pequeno, atenção. é isso, o meu diagnóstico é esse. E alguns vão buscar até o laudo para isso, para poder mostrar: olha, eu tenho isso. Então, isso talvez seja uma fuga da realidade. Eu só acredito. Já que limitações cognitivas, isto é, aquilo que nós temos como entendimento, como capacidade, é de todo mundo. Independente dos problemas enfrentados, existem pessoas que, de forma inata, ou seja, no seu nascimento, nascem com algumas limitações cognitivas, de capacidade, de intelecto, de lidar com certas coisas da mesma maneira que o outro.
Eu costumo dizer que duas pessoas criadas sob a mesma cultura e no mesmo lugar vão reagir diferente, elas não vão reagir igual. Foram criadas no mesmo lugar, vieram do mesmo útero, criadas sob a mesma cultura, Sim. tendo as mesmas condições, reagirão diferentes ao longo da vida. Porque o contexto que você convive, que você vive, não define tudo. Porque existem fatores genéticos que acompanham a pessoa. Então, mesmo que eu queira dar um diagnóstico plausível e possível a alguém, Uhum. nem sempre aquele diagnóstico reflete a realidade, a verdade. Nem sempre aquela pessoa ela tem um déficit de atenção. Nem sempre aquela pessoa pode ser diagnosticada com esse ou aquele transtorno. Às vezes é só um lapso, é um problema momentâneo. Sim, sim. É só uma crise momentânea. Então, assim, sobre as pessoas que sofrem de fato e que de fato são depressivas ou têm crises de ansiedade ou de pânico ou afins, para essas pessoas eu diria, eu não posso dizer que isso é ausência de Deus. Mas posso dizer que o conhecimento de Deus nos faz vencer os desafios Ótimo. com Ótimo. maior capacidade. E posso dizer que o conhecimento e a vida em Deus pode nos livrar de aceitar que tenhamos em nós mesmos tais coisas. Verdade. Por quê? Porque o segredo está aqui muitas vezes, em como você lida com as coisas. Aliás, o desafio, ele pode ser para você uma oportunidade para o teu fim, Sim. pode ser o teu fim, ou pode ser ocasião oportuna para você ascender a um novo nível. Ótimo. O desafio é isso. Para muitos, o desafio é o fim. Se eu fui desafiado, é o fim. Só que para você, para mim, pode ser uma oportunidade. Então, se você for desafiado por algum problema, seja ele psíquico, físico, enfrentado em si mesmo ou causado por terceiro, use isso como uma plataforma, Ótimo. como um degrau, como uma oportunidade para ascender a um novo nível, e não como um obstáculo que vai te colocar para baixo. Use isto como uma oportunidade, porque toda crise é uma oportunidade de evolução, de crescimento. Aliás, agora, 2020, 2021, 2022, tivemos que nos reinventar. Verdade. Um novo formato de igreja, um novo formato de sociedade, porque a pandemia causou isso. Nesse período, como é que foi a ministração da palavra que não podia sair? O que o senhor fez? O que o senhor revisou? Cultos nos lares, cada um com a sua família, online, Online o senhor fez? também atendemos online, falamos, usando os instrumentos que temos à disposição e principalmente em nosso próprio lar. Fortalecemos a aliança da nossa própria casa. Ótimo. Pais e filhos se encontraram, porque eles moravam no mesmo lugar e não se viam. Verdade. A pandemia nos fez nos encontrar com uma realidade próxima de nós, mas que estava próximo no sentido físico, mas estava distante no sentido Verdade. de concepção de vida. Porque nós estávamos habitando debaixo do mesmo teto, sem interagirmos. E nos aproximamos. E muitas dessas enfermidades psíquicas saíram, foram embora, desapareceram pela comunhão, pela união, pela unidade. Então, toda crise, seja ela de depressão, de estresse ou de ansiedade, pode ser superada por Cristo e pela comunhão. Não, duas coisas são muito importantes na vida. Além, isso não precisa colocar do mesmo nível, tá? Conhecer a Deus está acima de tudo. Sim. Isso nunca pode ser colocado em nenhuma tabela, em nenhuma organização de hierarquia. Conhecer a Deus Não tem está acima de negociação, né? tudo. Não tem. Mas, no sentido humano, duas coisas são importantes. E definem onde você vai chegar. Uhum. Duas. Vai Primeira, quantos livros você lê? E a segunda, quantos amigos você faz? Sério? Sim. Agora você vai ter que me explicar. Por quê? Quantos livros você lê? Porque o conhecimento é transformador. Ótimo. Porque te coloca em novo patamar. Porque te faz refletir sobre questões das quais você, em si mesmo, não se permitiu conhecer. Ótimo. Ótimo. Então isso te faz interagir com novas realidades. Novas realidades muda a sua realidade. Sim. E quantos amigos você faz? É porque amigos são pontes, são acessos, são portas. De sorte que é melhor serem dois do que um.
Porque se forem dois, quando um cai, o outro levanta. Verdade. Se você tem frio, o outro te aquenta. Se você tem fome, o outro te alimenta. Enfim, é melhor serem dois do que um. Deus não criou o ser humano para viver só. Ele criou o ser humano para se tornar um ser relacional, Uhum. para ter relacionamentos. A começar pela própria casa Sim. e, posteriormente, constituir um círculo de amizade. Então, importante isso. Acima de tudo, Deus. Inegociável. Quantos livros você lê Quantos livros? e quantos amigos você faz? Isso não é simples. São duas tarefas dificílimas. Ler é dificílimo. Principalmente nessa época agora que a gente está muito no digital e as pessoas têm mania de só passar o tal dos feeds, né? E a IA faz a sinopse, que é o resumo daquilo. A IA te faz o resumo. Eu quero o resumo de tal livro. tal, ele vai te dar. E tu lê o resumo e diz, eu conheço o livro. Não conhece. As entrelinhas, os detalhes perdidos pela IA. A imaginação, porque eu acho que a internet tem atirado muito uma coisa importante para crianças, principalmente da nossa época, que é o que acontece. A gente lia um livro, a gente tinha uma imaginação, a gente despertava a curiosidade, a gente conseguia resolver problemas, solucionar questões do dia a dia, né? Porque hoje essa geração nossa, essa geração que está tomando de conta, ela está tendo um problema muito grande com diversidade e enfrentamento de problemas, onde elas não estão preparadas, ou não os pais, por ter tido uma vida um pouco mais complicada, que eu entendo, porque eu também tive uma vida complicada, querer dar uma proteção um pouco na criança e não deixar ela vivenciar, ela arrancar o dedão, jogar a bola, arrancar o dedão, ela vai saber aquilo. Então, ou ela mesmo está destravando o nível, acessando problemas e desenvolvendo, quebrando a cabeça, deixando a pessoa dialogar, né? Tanto que nesse mesmo período, eu até falo isso pro senhor, porque algumas semanas atrás eu me aconselhei com o senhor, antes mesmo da gente estar começando a operação, eu falei, pastor, eu tô orando, eu tô rezando, eu tô fazendo, eu tô jejuando, e as coisas não estão acontecendo, será que eu estou fazendo de modo errado? E aí o senhor falou uma palavra que era para continuar, porque a vida do cristão, ela não é fácil, né? Nunca será. Então o que o senhor tem a dizer para as pessoas que, quando começam, e explicar para elas que não é, viver em Cristo não é fácil, né? Que o senhor determina com essa questão assim, quando você vem para o lado de cá, não é a mesma coisa que quando você está do lado de lá. Então, viver em Cristo, como é que é viver em Cristo por senhor hoje, nessa questão? Só concluindo o raciocínio anterior, se ler livros é difícil, fazer amigos é muito mais. Fazer amigos é muito mais? É muito Por que mais. muito mais? Fazer amigos... Porque colegas são muitos. Ah, perfeito. Mas construir amizades sólidas, verdadeiras, são muito difíceis. Ótimo. Mas você precisa buscá-las. E mesmo aqueles que são apenas colegas, sim, também são pontes, são acessos, sim, são portas abertas, são conexões para que outras coisas aconteçam na vida. Aliás, ninguém é tão bom sozinho. Verdade. Ninguém. Se a gente não habitar na Terra tendo senso de coletividade, não haverá sucesso. Porque a individualidade repousa no diagnóstico de algum transtorno. Quando alguém se fecha no seu próprio mundo, se esconde dentro do seu próprio quarto, isso é um transtorno. Algum deles. São vários, tá? Aliás, eu vou ministrar sobre transtornos lá na igreja qualquer dia, vai ser interessante, porque vamos abordar todos eles. Mas assim, veja, o isolamento não é projeto de Deus. Então, fazer amigos é necessário. Sobreviver em Cristo. É difícil viver em Cristo. Talvez a frase não seja bem essa. O mundo jaz no maligno, é o texto bíblico. Ótimo. Então é difícil estar em um mundo corrompido, desejando ser diferente dele. Viver com Cristo e em Cristo é maravilhoso. Isso é diferente. Então, quando alguém pergunta assim, na igreja acontece, né? Você está feliz com Cristo? Bom, essa expressão soa de forma falha. Sim. Porque não tem como estar ou ser infeliz em Cristo, por meio dele. Não tem como. Agora, viver no mundo corrompido e tendo a nossa própria natureza inclinada à satisfação pessoal e desejar estar em Cristo, é contrário, é difícil por causa disso.
Então, talvez a nossa batalha seja com o nosso próprio eu, esse desafio de vencer o próprio eu. Tem algo que eu cito, e é algo que faz parte já do meu ministério de palavra, assim, e tal. Tem momentos na vida, e aliás são muitos, que você empreende uma corrida contra si mesmo e você chega em segundo. Sensacional. Você perde para você mesmo, né? Tu empreende uma carreira contra si mesmo e chega em segundo, porque você perde para o seu próprio eu. Porque o desafio é lidar com isso. Porque você tem o desafio do pecado, do mundo, do nosso adversário espiritual, mas tem o desafio do próprio eu. Perfeito. Do ego, do desejo, do apetite, da natureza, dos instintos humanos, que faz com que se torne difícil essa vida em Cristo que você se refere. Porque é antagônico. Os prazeres efêmeros, insignificantes, pequenos desse mundo são antagônicos à vontade de Deus. Veja, o texto diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então, veja, é transcendente, é maior do que aquilo que você pode enfrentar ou viver, mesmo que sejam as melhores coisas nesse mundo. O que Deus tem para nós é maior. Então, como eu trocaria aquilo por isso? Como eu abriria mão do para sempre por causa daquilo que é esporádico, momentâneo? Entende? O que Deus tem é eterno. Então, viver em Cristo é difícil, porque eu tenho o costume de trocar esse compromisso com Deus por um lance. Por isso que a Bíblia mostra a igreja como uma noiva, que se casa com o seu noivo. O teu marido, o texto do Velho Testamento diz, o teu marido é o teu Senhor. Sim. Esse é o texto do Velho Testamento. Porque é uma relação de casamento. Não é um lance, não é um flerte. Eu não estou ficando com ele. E tem muita gente que quer ficar com Jesus, né? Ele é bom, né? Se eu tô no vermelho, ele vai me tirar do vermelho. Eu caio, ele me levanta. Meu casamento está frágil, ele fortalece. Eu quero só ficar com ele, eu quero só um lance, só uma aventura. E ele não quer isso, ele quer se casar com a gente. Parece que a fé para essas pessoas é como se Jesus fosse um cartão de crédito que você usa e não tem isso. Eu falo por mim, tá? Porque essa mudança de vida, de estar aceitando, de me estar renovando, me estar me transformando, a Luana me orientou muito. Olha, você está indo para um lugar que é um pouco complicado. Eu falei, ó, não é complicado para mim, porque ou eu mudo totalmente ou eu não mudo. Então, às vezes você sabe que é errado, só não fazer, porque você vai ter uma anuência ali melhor, então dessa conjunção dessas coisas, sabe? E, tipo assim, na minha opinião. Então eu temo muito por errar, eu temo muito, antes de falar qualquer coisa, eu penso 2, 3 vezes. Então, parece que quando a gente está frequentando mais a igreja, estar tendo esse contato com o Espírito Santo, a gente fica mais sábio, não é com o tempo, sim com as situações que parece que é um mecanismo cada vez maior, cada vez agrega e toda vez te desafio. Então, às vezes, você quer ferir um amigo, só que você fala, peraí, eu vou pensar. Como é que pensaria? E aí pensar 2, 3 vezes antes de falar uma palavra. Porque palavra lançada ela não tem como voltar mais. Né? Então, assim, eu tenho um certo cuidado hoje que eu não teria há 3 meses, há 4 meses, há 5 meses atrás em falar, né? Então, assim, quando a gente consegue ter esse discernimento, esse diagnóstico que sua vida ela é levada por ações e ações exigem reações e com elas consequências, e aí você repensa 2, 3 vezes. Porque muitas vezes quando a gente não tem a espiritualidade tão aflorada, a gente faz a coisa, opa, joguei aqui, quebrou, tô nem aí. Então qual foi a reação? Então, mas quando você tem isso, então você tem essa cautela, essa tutela de realmente saber o que falar, né? Sim. E parece, pastor, que hoje as pessoas estão muito, como é que fala? Um pouco fria depois da pandemia. E aí eu comentei até com o pessoal, eu estou meio que começando a evangelizar as pessoas com 2 palavras. Quais são as palavras que você acha que eu falo? Bom dia.
Porque hoje as pessoas estão tão duras, tão difíceis de acessar, tão cascas, que não aceitam a pessoa falar com ela. Então, assim, eu ando no condomínio fazendo caminhada, bom dia, porque você tem que transportar aquilo que vai as pessoas ver, dar uma Certo. certa liberdade, porque tem muitas das vezes as pessoas querem pregar aquilo que ela vive, da forma que ela vive, mas nem todo mundo vai aceitar. Então a pessoa tem que ser aberta a aceitar Sim. Jesus, a ter uma transformações. E aí eu estava contando para os meninos mais cedo que eu estou fazendo 10 dias na caminhada que falo caminhando com Jesus, e aí eu passava por uma pessoa que acordava 6 horas da manhã para fumar, e Aham. aí eu, bom dia, Não Dião, respondia. bom dia. Não, só isso, bom dia. E no oitavo, bom dia. No Uhum. sétimo, bom dia, bom dia. E todo dia eu comecei a insistir. E aí lá pro quarto, bom dia. Pro terceiro, bom Melhorou, dia. já melhorou. No quarto, no segundo dia, penúltimo outro dia, bom dia. E aí, hoje eu, bom dia. Ela, bom dia. Então, assim, Legal, legal. eu acredito que, o que eu estou configurando isso? Que é a mesma questão que quando você insiste em conhecer a palavra, você não vai mudar do dia para a noite. Mas Sim. sim ter o conhecimento a cada dia, se procurando, buscando, orando, louvando e se realmente se entregar. Porque geralmente as pessoas têm muito mania de ser telespectadores e não ser atores da própria vida, só vão ali. Então, assim, não tem como eu não falar de Cristo da forma que eu falo hoje e viver sendo da forma que eu vivo isso hoje. Porque é Sim. sensacional demais quando você está ali naquele fogo, quando você olha e fala, cara, era isso que eu queria que o mundo não oferece. O acolhimento, o amor, sabe? Poder falar abertamente que Jesus Cristo é seu único Salvador de uma forma que você é tocado. Sim. Né? E aí você até brincou comigo que eu sou muito acrebantado com essa questão. E eu queria. O que é acrebantado? Só para me entender, que é algo bom ou não é algo bom? Que atividade? É porque eu sou muito, vamos dizer, um recém-nascido, né? Que é o neófito que eu falo, mas às vezes é bom, porque muitas das vezes as pessoas Claro. entendem assim, que fala o grande amor, o primeiro amor. Então, assim, o que é isso nessa visão do senhor, isso que eu estou falando para o senhor? Então, isso eu penso sobre esse quebrantamento do qual você se refere, seja uma sensibilidade que você tem e que talvez você já traga consigo pela tua vida e tal, pela tua experiência. Sinto que às vezes, quando as pessoas chegam, elas chegam com um histórico sobre Sim, elas, como todo ser humano, traz consigo ideias, pensamentos, também traumas, sim, sim. dificuldades. E essas coisas todas que vêm como bagagem, elas de alguma forma elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Sim. Mas se você leva essa bagagem aos pés de Jesus, ele alivia. Ele Demais. disse isso: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isso é verdade. Cansaço pode ser uma condição física, mas sobrecarregado nunca, né? Cansaço pode ser uma condição física, mas sobrecarregado é uma condição interior. Hum, Tanto pelos problemas de ordem físicos, como psicológicos ou espirituais, ele resolve tudo. Por isso ele diz: "Vinde a mim todos vocês, cansados e sobrecarregados." Todos é uma ideia sem distinção, né? Seja homem, mulher, jovem, criança, adulto, negro, branco, de toda raça, credo, cor, língua, nação, venham. Tá cansado? Seus problemas são de ordem físicos, financeiros, materiais, sim, venham. E também te revelarei que há ou existem problemas de ordem psicológicos, que são esses traumas muitas vezes que a gente tem, né? E muitas vezes as nossas decisões e como nós reagimos tem a ver com isso também. Até o medo de, eu tenho medo de falar certas coisas, eu tenho medo de ofender, eu tenho medo de ferir, é também um certo trauma. Porque você imagina sempre que é aquilo, aquele filme você já assistiu. sim. Então se eu falar outra vez aquilo que eu falei um dia, o resultado será o mesmo. Mas veja, isso é uma nova vida, é um novo mundo, é um novo Sim. universo, é um novo ecossistema. Então tudo é diferente. Tudo é diferente. E também as reações podem ser diferentes. E você tem que se pôr à prova muitas vezes. Aliás, existe o desafio que é proposto a você e existe o desafio que você busca. Ótimo. O desafio que é proposto é aquele problema da vida que surge que você nem esperava e de repente você tem que enfrentá-lo. O desafio que você busca é aquela tentativa de acessar novo nível e para acessar você vai ter que se desafiar. Ótimo. Então muitas vezes você se permite viver tudo isso
sabendo que em tudo isso Deus está no controle trabalhando, te tornando sensível para perceber como agir, de que maneira agir e tal. Então, essa reação que você tem, seja em lágrimas muitas vezes ou entusiasmado demais, é uma natureza que lhe é própria e uma sensibilidade que Deus está também gerando em você a O partir desse momento. entusiasmo também, porque eu pensei que só porque Também. eu sou chorão pra caramba, e aí eu falei, não, Também. mas o entusiasmo também você acha que conta? Também. Às vezes a gente vai do céu ao inferno rapidinho, né? Você tá bem agora, Daqui a tu pouco. vai lá, daqui a pouco tu tá lá em cima de novo e tal. Tem muito isso e tal. Eu até diria que estar nos extremos nunca é bom, né? Não tem É bom como. sempre orbitar aqui nesse meio, né? É como o mercado financeiro, do qual a RG Imóveis com certeza está acessando com coragem e vai conquistar níveis maravilhosos, assim. Sim. Porém, o mercado financeiro, ele é isso, né? Ele é isso. Entende? Existe suporte, resistência, ele caminha assim. Ele não caminha assim, não é linear. Sim. Ele caminha assim, você Igual ganhou batimento do algo, coração, né? investiu ou perdeu, tal, entende? Não pode ser assim, né? Não, aí dá ruim. E nunca será assim. Não é assim para ninguém. Nem para as maiores empresas do mundo. É isso. É um eletrocardiograma. Da mesma Cirúrgico. forma que a vida. Da mesma forma que a vida. É assim. É de altos e baixos. Sim. Mas você tá na média. Agora, o ruim são os extremos. Inferno e céu, que eu diria. Tá lá embaixo, tô mó deprê, que a gente diria no popular. Em outro momento, tipo, isso é um problema na personalidade, porque alguém sempre dirá, mas eu nunca sei se ele tá bem ou não. Eu encontro ele de manhã, ele tá lá embaixo, assim, tá... Quando eu encontro ele de tarde, ele tá entusiasmado, falando de altos planos. O que é isso? É um ser híbrido? Veja, você tem que orbitar numa região de tranquilidade, em que se admite perder, se admite não, se admite tristeza, mas que na maioria do tempo você está ali no azul. Existe superávit. Está aqui, funcionando bem. Então eu acho que é sobre isso. Então eu acho que esse quebrantamento é necessário, desde que esse quebrantamento essa seja uma fragilidade. Isso não pode ser uma fragilidade. Tem que ser apenas uma sensibilidade. Entendi. A diferença entre fragilidade e sensibilidade é grande. É extraordinário. Fragilidade é uma fraqueza. Sim. E o texto de Provérbios 24:10, que é um texto que me acompanha, diz assim, ó, se te mostrares fraco no dia da angústia, na verdade tua força é pequena. Então, você não pode se permitir ser acessado por fragilidades. Agora, por sensibilidade, toda hora. A gente tem que ser sensível, delicado, sentir o Espírito Santo, sentir a direção de Deus. Sim. Certo? Para poder agir e tal. Dar o braço a torcer. Isso é fruto do sensível também, né? Sim. Voltar atrás, dizer eu errei, dizer me perdoe, também dizer eu te amo, dizer vamos para cima. Então, tudo isso tem que Dar uma constância. coexistir. Legal. Não a fragilidade. Show fragilidade. Show trauma, né? Tudo isso que nos cercou a vida inteira. Nós somos uma nova criatura. E as coisas são feitas novas. E o que ainda insiste em me assustar hoje, eu vou levar ao altar de Deus. E não é o altar da igreja, não. É o teu altar, né? Em Deus. É aquele quarto que tu entra nele, fecha a porta e fala com o Pai em secreto. Em secreto ele te ouve, em secreto ele te abençoa, mas depois o público acaba vendo. Tá. Mas é tudo no secreto. Ótimo, E aí tu resolve. Ótimo. Vamos falar um pouco mais agora da igreja. Quais são as próximas coisas para a gente poder convidar? Porque, cara, eu tô tão empolgado, eu estou muito empolgado. Todo dia eu quero fazer convite para pessoas, todo dia. Você pode ver que você chegou aqui. Esse aqui é o pastor que o Rafa fala todo dia, mas eu vou me atentar a isso, porque antes de fazer os convites, para a gente, né, poder findar algumas coisas, mas eu tenho que agradecer o senhor por ter me acolhido de uma tal maneira, porque quando eu cheguei lá, o senhor não me exigiu, o senhor não me cobrou, você simplesmente, estou muito feliz que você venha, quando eu não vinha, falava nada, estou muito feliz e tudo aquela questão, e tá ensinando, ter uma paciência, porque são 15 anos, então imagina quantas histórias, quantas pessoas se passaram, né, e o senhor conhece quem está empolgado, que vai ficar, quem não está, tudo isso, mas eu quero falar para o senhor que
Eu agradeço a oportunidade de estar na igreja do Senhor. Fiquei muito vergonhoso no dia do aniversário do Senhor, né, para chegar lá, para falar um pouquinho, né, do que o Senhor já tenha feito na minha vida. Agradecido as orientações, porque eu fico muito feliz, porque o Senhor é uma pessoa que nos orienta de maneira muito sucinta, muito direta, né? Porque a gente, é igual a gente, eu vou falar por mim, tem muitos coaches em vez de pastores, tá? Eu tô falando por mim, tá? Opinião minha, tá, gente? E o Senhor, eu vi Mas muito, tem mesmo. Tem mesmo. tá? Tem mesmo. Então eu vejo muito coaches em vez de pastores, e eu vejo que o Senhor pastoreia de uma maneira muito abrangente a todos, e assim, eu me sinto, ó, que eu já congreguei em outros lugares, mas eu nunca me senti tão bem, tão acolhido, tão participativo, em tão pouco tempo está fazendo a obra com os irmãos que estão lá, os meninos conversam comigo e toda essa questão, e a gente está com projetos aí Glória a Deus. que para a honra e para a glória de Deus sempre, e eu quero te agradecer essa oportunidade, porque não é qualquer pessoa que fala com o Senhor da forma que fala, porque a Luana fala assim, meu Deus, o que você fala com o pastor assim? Eu falo, meu amor, o pastor é meu amigo, Com certeza. eu vou ter medo de conversar com o pastor, então assim, eu acho que é tirar esse selo de entender que o senhor tem, lógico que tem um respeito, tem uma hierarquia, toda essa questão, mas eu também o senhor é humano, então o senhor vai entender o que acontece. E eu acho que assim, as pessoas tinham que enxergar que o teu pastor é teu amigo, é teu irmão de congregação, ele faz parte da sua vida. Então, quando você tira isso, por isso que a gente conversa muito, eu falo assim, poxa, é um cara que vai me ouvir, vai conversar, e eu tenho certeza que é sobre isso. Então, as pessoas têm muito medo, pastor, como é que eu falo para você? Como é que eu vou dizer? Essa figura que a gente não pode ser uma pessoa cristã se a gente e tem que ter medo de falar com o nosso pastor. Eu acredito que não vem muito disso, eu estou vivendo isso. Ou eu sou muito ousado, como eu já mandei para o senhor, pastor, devo ser muito ousado para falar isso que eu estou falando para o senhor, Uhum. mas eu quero ter intimidade com Deus. E como é que eu vou ter intimidade? Tendo conhecimento, tendo sabedoria, buscando mais a palavra. E quem melhor do que o meu pastor para me guiar em algumas decisões? Igual que o senhor já foi e me guiou em algumas decisões, Sim. como eu me aconselhei ontem de uma atitude que Certo. eu tive que ser mais severo, e me doeu ser mais severo, e o senhor falou, não, tá no caminho de fazer essa questão, tá? Eu queria muito falar um pouco mais agora da Dev, né? A Dev, ela vem com um projeto sensacional, nunca vi isso na minha vida. O senhor tem vários departamentos, e quais são os departamentos que a Dev hoje tem, né? E para a gente poder explicar para as pessoas o que a gente pode oferecer como igreja. Então, primeiro, eu queria dizer o seguinte, que tu se achou dentro da igreja ali, que você se permitiu. Porque existem muitas igrejas, muitos lugares abençoados, sim, muitos lugares abençoados, e você se permitiu ser encontrado ali. Você é o causador de tudo isso, não somos nós. Assim, quando eu abracei, quando eu cuidei, quando eu amei, quando eu falei, quando eu aconselhei, eu fiz o que eu acho que eu deveria ter feito mesmo. E assim, porque você se permitiu, você acessou, você veio, você abriu seu coração, você disse, eu quero viver uma nova vida, um novo momento, uma nova história, e o Deus dos céus ouviu o seu clamor e está fazendo com que aquele ambiente seja o melhor ambiente para você. Porque assim, eu até considero sim a igreja como uma ótima igreja, um ótimo público, mas você é um cara sensacional no Senhor. E a decisão que você assentou no teu coração de viver esse novo momento, meu irmão, é o que fez com que isso fosse tão diferente para você. Você está conseguindo ver coisas onde outros não veriam. Então, assim, é a visão que Deus está lhe dando, é o coração que Deus está lhe dando, é a impressão que Deus está passando a você. E eu sei que por melhor que seja o lugar, por melhor que sejam as pessoas, o segredo está todo no Deus do Rafael e no Rafael que serve a esse Deus e que faz com que tudo isso seja diferente. Você é um cara maravilhoso e Deus está fazendo valer o desejo do seu coração, que antes disso é desejo dele.
Então, eu agradeço muito a Deus pela igreja. A igreja está lá servindo em todas as frentes. A gente lida com crianças, com jovens, com adolescentes, com o social, com mulheres. A gente tem grandes objetivos, grandes eventos, grandes trabalhos. Mas eu quero ter grandes pessoas. Eu quero ter pessoas maravilhosas, pessoas cheias de Deus, pessoas que se sentem bem em estar ali. Independente do que a gente faça, independente que se aquilo é um dia comum para a igreja, se é um encontro normal para a igreja, ou um grande evento. Porque nenhum evento é tão especial quanto o ser humano que está ali dentro. Aquela igreja vazia, aquela igreja é só uma construção. É essa sala quando as luzes se desligam. É igual. Mas aquela igreja, quando o Rafael chega lá, ela é diferente. Tanto que tua falta é sentida, tua ausência é sentida. Não porque você é um número para aquela igreja. Como ninguém é um número. Quando eu convido alguém para estar ali, quando eu peço para que estejam ali, não é por número. Não é para que a igreja se torne instagramável. Sim. E alguém olhe do outro lado e diz, nossa, que igreja, hein? Não. É para que aquela alma receba o que eu entendo que vai ser promovido ali. Então, Rafael, o que aquela igreja tem é Jesus. Demais. O que aquela igreja tem é a palavra dele. Demais. E isso eu tenho valorizado muito. Porque aquela igreja não é um lugar conveniente a muita gente, mas é conveniente a quem espera em Deus. Porque a nossa tentativa não é buscar algo que seja conveniente à sociedade como um todo. Sim. Mas é buscar alguém que queira mais de Deus. Aliás, eu queria falar de um texto assim importante para esse momento, baseado Fica à nisso que você vontade. falou. É um texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mundo aqui é sistema. Mundo aqui é sistema, não é cosmos. É o mundo como um sistema organizado. Ele disse, não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Sabe, cara, e assim, ó, é uma coisa técnica agora que eu vou falar, mas eu acho que eu vou explicar. Tanto o verbo conformar como o verbo transformar, todo verbo tem uma voz. Ou ela é uma voz ativa, ou uma voz passiva. No grego tem uma voz média do Novo Testamento. Mas eu vou ficar só nessa voz, ativa e passiva. Ativa é quando o sujeito é ativo no que está fazendo. Eu estou fazendo isso, eu quero fazer, eu vou ali, eu comerei isso, eu farei aquilo. Isso é a voz ativa. Mas o texto, o verbo conformar, não vos conformeis, o verbo conformar ali, está na voz passiva. O que é voz passiva? É quando o sujeito não tem o domínio total sobre o que está fazendo. Então veja, quando Paulo disse não vos conformeis com este século, ele não está dizendo que eu tenho poder para vencer o mundo, porque o sistema do mundo é mais forte. Sim. E isso aqui, essa natureza gosta disso. Ela não vai dar conta. Então quando Paulo disse não vos conformeis, e ele usa o verbo numa voz passiva, ele está dizendo, cuidado. Porque conformar-se é algo natural. É uma socialização natural. Sim. Você se conforma àquilo. Você passa a aceitar que aqueles padrões são os seus. Certo? Então você se conforma ao mundo. Então qual o problema de uma igreja para outra, muitas vezes? É que algumas igrejas, por conveniência, se parecem mais com o mundo do que com Deus. Por conveniência, cara. Para manter membro. E membro, amigo, Rafa, Guilherme. Guilherme é só para os íntimos. Rafa, conveniência gera pessoas. E pessoas, não se engane, irmão. É duro dizer isso. Pessoas representam dinheiro. Sim. A conveniência de alguns não é número para a sua igreja. Sim. Número para a sua igreja é dinheiro. Então, às vezes, a conveniência não é porque o teu pastor ele é um cara, digamos, contextualizado ao mundo. Meu pastor é diferente, o linguajar dele é diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente. Porque ele é um pastor contextual, ele é parecido com o mundo moderno. Ele não é aquele pastor antigo do bigodão, com aquele ternão e tal. Porque há uma crítica tecida sobre estes. E eu não sou do bigodão, nem do ternão. O meu terno me veste. Ele não é maior que o meu tamanho, tu vê?
Só que eu não tenho nenhum problema com aquele pastor do bigodão e nem do terno antigo, da roupa maior que o Sim. seu manequim maior. Não tenho nenhum problema. Certo? Sim. Mas eu tenho um problema com um pastor que diz, eu sou contextual. Porque ele quer se vestir como o mundo, ele quer falar como o mundo, ele quer interagir com o mundo, e ele pega o evangelho e corta as partes que não são convenientes e usa algumas em seu bel prazer, ao seu favor, somente para manter membro. E membro é dinheiro. Só isso. Só isso. Então, eu não posso me dar a conveniência do mundo, eu não posso trazer esses padrões, esses parâmetros dali, porque eu tenho uma nova vida em Cristo. Certo? Sim. E essa nova vida em Cristo é suficiente para mim. E eu sou feliz com o que eu vivo. Eu não sou radical. Eu não tenho um linguajar parecido com quem estava lá atrás, mas não tenho o linguajar dos coaches. Eu tenho o linguajar da Bíblia, da palavra, que me admite ser moderno sem ser mundano. Ser contextual, tá no mundo moderno, sem, contudo, praticar o que eles praticam. Porque, irmão, as igrejas estão dispostas a aderir qualquer coisa para manter pessoas. Qualquer coisa. Tem umas... Tem até desconto no dízimo, né? Ontem a gente falou algumas coisas, né? Eu não quero... A gente não pode... E tem o trízimo também, desculpa. Tem tudo, viu? Tem desconto nele o trízimo. Várias áreas, né, pastor? As áreas, sabe, tipo assim, Rafael, eu sempre quis procurar Deus da forma que eu tô procurando hoje, e tô me achando, e tem coisas que as igrejas do mundo, assim, para mim, as igrejas estão se transformando... Algumas empresas, né? Então, e assim, transformando em algo que me incomoda o meu Espírito Santo de estar lá, né? Algumas incomodam. E assim, tudo bem a doutrina deles, essa questão, eu não tô ali para julgar eles, porque quem sou eu para poder falar algo, mas que eu não, se me chamar hoje... Não se sente bem, né? Eu não me sentiria bem, eu até brinquei com o senhor, lembra que a gente tem dentro da nossa própria família do dia Assis, né? Ele é o único que está agora indo na igreja do pastor ali da rua de cima, né? Uhum. E aí, acho que é o pastor Raimundo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não sei. E aí o que acontece? Aí tá eu, minha sogra, a Cassiane, o Isaac, a Luana, todo mundo lá, e ele foi para lá. Mas você pode ver que ele tá começando a ir. Tá certo. E aí, sabe o que eu achei mais incrível? É que devido a eu aceitar aí, você pode ver que eu já foi a avó, já foi o pai, sim. E aí aquele dia ela veio e falou assim, no dia que qualquer dia a gente pode ir lá na igreja. Eu falei, opa, peraí, eu não vou admitir traição, tá entendendo? Aí então, você lembra que a gente foi brincar assim, pastor, tá querendo que eu traia a igreja aqui pra ir em outra coisa? Eu sei que a gente, e assim, é isso que eu acho mais engraçado, porque eu falei, eu não vou trair minha igreja, que eu não vou em outra igreja, que não sei o quê. Eu tive um pensamento meio radical em falar isso, e o senhor chegou assim, você vai na igreja que você estiver bem, aqui não é obrigado a você ficar, claro. Aqui você fica se você Muitos quiser. Lugares abençoados. Então todas as igrejas aqui tem abençoado, e só aqui, Rafa, tem 1, 2, 3, 4, 5 igrejas, e eu não vou te proibir de ir lá, porque às vezes você não vai sentir aqui, você não vai estar aqui porque tem um pastor que fala bonito, você não vai estar aqui por causa do povo que canta, você está aqui por causa de Cristo. Claro. Então foi essas coisas que falou assim, cara, não tem como eu não ficar aqui, porque eu sou um tipo de pessoa que não tenho medo do confronto. Okay. O confronto me faz elevar, porque a minha vida foi criada em cima do não. E eu trabalho na profissão que eu ouvi mais um não do que um sim. Claro. Então, por que eu vou falar para você? Eu só não prego um evangelho romantizado. Prego um evangelho sincero com isso, né? E aí, pastor, eu quero fazer um convite para o pessoal. A gente vai ter agora a Festa das Premissas no dia 5 e 6 agora de junho, né? 6, né? Logo em seguida a gente... Sexta agora, né? Sexta agora, né? E a gente também já vai ter a gincana. Tá aberta ao público ou não? É somente os índios? Quem quiser ir, pode ir. Pode ir, vai aprender muito, né? Demais. Então depois a gente também tem um encontro das filhas em agosto. Em agosto é um dos nossos maiores eventos, é um encontro de mulheres lá. E vem mulheres de vários lugares, palestrantes de vários lugares do país e tal. É isso.
Filhas, por que filhas? Só para me entender, qual é a conjunção dos nomes? Tipo assim, tem o Ióis, né? Que é a banda. É a banda ou um grupo, o Ióis? São jovens. São jovens, são jovens. Aí, Ruiós é um termo grego para filhos também. ótimo. Filhos E aí, então maduros. vem filhas e os homens. Filhos. Aí vem os filhos, né? Só que aí em português, né? Ah, beleza. Filhos. Então, assim, eu tô perguntando isso pro senhor porque a nossa igreja, a DEV, ela tem vários ministérios, Sim, onde cada pessoa que quiser ir Sim. conhecer, ela vai ser encaixada de uma maneira, Sim. vai ter algo para poder encaixar, então ela não vai ficar, fica vago, né? E a gente também até agora tem não ministério, é algo com a iniciativa para ajudar os empreendedores da nossa igreja também, Os né? empreendedores. Tá entendendo? A gente está trabalhando com esse projeto, porque eu acho que é de grande importância, é um projeto que partiu do senhor há mais de 3 anos e a gente agora está conseguindo dar esse andamento com os demais, que eu faço parte desse projeto, e pode-se dizer, né? É um projeto que a gente ajuda os irmãos a ter uma visão Sim. business, né? Então, não confundindo com a religiosidade, Claro. mas entendendo que os irmãos podem ajudar os outros irmãos dentro da igreja com os seus comércios e ajudando nessa questão. Então, eu acho assim, a DEV hoje tem um potencial gigantesco do que vai vir, Glória tá? a Deus. A gente, se Deus quiser, vai se creio. tornar um complexo em breve aí, né? E trazer essa palavra de Deus sempre vai ser para honra e para glória de Deus. Deus é mais, sempre tudo. Mas dizer para essas pessoas que estão do lado de fora, você que está procurando uma igreja, você que está procurando um lugar, você que está querendo saber mais de Jesus, você que quer dar uma oportunidade de vivenciar o que eu vivencio todo santo dia. Esse é o nosso pastor, tá? Eu quero estar fazendo esse convite para vocês. Então, se você vê, se você me segue, se você me acompanha e você vê todo esse temor, essa iniciativa, essa coisa, eu não tenho como, amigo, te deixar de fora disso que eu vivo. Então eu faço esse convite, pelo menos um dia da semana, venha ao nosso culto, venha ouvir a palavra, que se seu Espírito Santo for tocado, Jesus vai falar com você de alguma forma. Então o que eu peço para você, dar a oportunidade de Cristo, porque é muito fácil você dar oportunidade todo dia para o mundo, mas e para Cristo? Até quando você não vai dar? Então, pastor, eu queria que você pudesse dar uma mensagem final para todos os nossos telespectadores, ou os nossos YouTubers, ou quem for ver, né? Uma mensagem que poderia falar assim, o que é a DEV e o que é o pastor Alex possa entregar para essas pessoas. Então, eu peço para o senhor deixar essa mensagem final, a gente finalizar esse Talks. Primeiro Talks para mim é um sonho, tá, gente? Tá voltando mais uma vez, está comunicando, está expressando e está trazendo o máximo de conhecimento. E eu acho que não poderia ser diferente se não fosse o pastor Alex, tanto que ele determinou a data de começar o Talks. Você lembra? Foi? Você lembra? Não, pastor, tem como a gente começar a gravar semana que vem? Você falou, não, sim. a gente vai gravar dia 3/6 por causa disso daqui. Eu falei, pastor, eu espero o senhor. Não poderia ser outra pessoa diferente. Semana que vem a gente vai ter um convidado, o Braulio Soares, o empresário do ramo aqui de Valparaíso de Goiás, né? Mas, pastor, eu quero que o senhor finaliza a nossa aí, depois logo em seguida poder fazer até uma oração para os nossos telespectadores toda vez ver esse vídeo. Eu vou agradecer muito o senhor por causa disso. Depois desse convite aí até eu vou lá, hein? Nessa igreja. Vou descobrir o endereço dessa igreja, eu vou lá. Vou lá. Então, deixa eu terminar só aquilo. Não se conformar com o mundo é não se permitir uma socialização natural, né? Aí o outro termo que eu concluiria, Paulo usa, mas transformai-vos, né? Que também é um verbo, que também está numa forma passiva. Sim. E esse transformar é metamorfose, né? É uma mudança, Sim, uma transformação, é uma lagarta que se torna uma borboleta e tal. Ótimo. É uma transformação, é metamorfose. E interessante é que esse transformar é passivo também, porque essa transformação também não é gerada pelo meu esforço, mas é antes uma obra de Deus. Então, se o mundo tem força para me fazer se conformar ao seu modelo, Deus é maior para me transformar em algo novo. O mundo pode me fazer se conformar, mas Deus tem poder para me transformar. Oh, glória. E assim, nós, transformados pela palavra de Deus, temos força para lidar com os nossos desafios,
com uma espiritualidade ativa, vívida, santa, para vencer todos os nossos desafios. Aliás, existirão muitos desafios. O texto bíblico diz que no mundo nós teremos aflições, mas o convite é: tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E certamente nós podemos vencer se nele nós estivermos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se nós mantivermos o nosso coração firme, Rafael, em Cristo, venceremos qualquer desafio. E no auge do desafio, muita gente vai nos desafiar só por desafiar. Mas não vai ganhar, não. Porque ele não tem coragem de fazer o que nós vamos fazer. E que desafio, que sejamos desafiados e iremos vencer. Eu termino com uma história de uma pessoa que ele gostava de esportes radicais. Ótimo. Ele era alpinista e era também equilibrista. Um cabo de aço ligava de um lugar ao outro num grande cânion. Cair era acabar com a vida. E aquele equilibrista foi desafiado por alguém. Disse: você não consegue fazer isso. Você não consegue caminhar se equilibrando por cima desse cabo de um lado até o outro. Aí o equilibrista, desafiado, disse: irei. Foi lá, voltou 2 vezes. Não satisfeito em provar que ele não só teve coragem, como o fez, pegou uma bicicleta, foi lá 1 vez e voltou. 2 vezes e voltou. Provando ao seu desafiante que ele era capaz. Na 3ª vez, com a bicicleta, ele disse a quem o desafiou: sobe aí na garupa, vamos juntos. Já que tu percebeu que eu sou capaz, vem comigo. Senão eu já sei que tu é capaz, mas eu não vou. Porque o desafiador, o que nos desafia, é exatamente assim. Ele quer que você prove para ele acerca de uma coragem que ele não tem. Então, quando você é desafiado, você pode subir a um novo nível e provar a si e a outrem que você é capaz. Perfeito. Enquanto quem apenas lhe desafia, nunca poderá ir a lugar nenhum. Perfeito. Fizeram isso com o Davi da Bíblia. Quando ele chegou na frente de batalha, havia um homem desafiando o povo de Deus e ninguém teve coragem de lutar. Davi chegou e disse: quem é ele? Quanto darão para quem lutar com ele? E foi e adentrou a um espaço que não era dele. O desafio não era para Davi, mas ele entrou. Disse: tem um prêmio para quem ganhar dele? Tem. Disse: então eu vou. Eu luto pelo prêmio e pela honra do meu povo e por amor ao meu Deus. E ele entrou na batalha, Rafael, e venceu. Aquela velha história de Davi e Golias. Sim. E venceu. Só que no auge dessa chegada dele, ele é desafiado por muita gente. Seu próprio irmão disse a ele que o problema começa dentro de casa, às vezes. Seu próprio irmão disse a ele: tu é presunçoso, o que tu está fazendo aqui? Eu conheço tuas intenções. E ele não deu ouvidos. O rei disse a ele: tu vai lutar? Tu é um menino. Tu não sabe nada. E ele, desde menino, já é guerreiro. Ele entrou aqui e saiu aqui. Deram a ele as armaduras do rei, só que era grande demais, não cabia. Ele tirou. Foi desafiado em todas as instâncias. Quando chegou na frente de batalha diante do gigante, o gigante disse: você, pequeno desse jeito, com pedras na mão, com pau, eu não sou um cachorro para tu bater contra mim. Desafiado por todos, desde o irmão ao rei, ao grande algoz ali, que era Golias. Mas sabe o que ele fez? Decidiu que iria vencer. E em nome do Senhor, com uma pedrinha simples, ele derruba o gigante. E com a espada do próprio gigante, ele corta a sua cabeça. Porque a arma que havia sido preparada para ele se voltou contra o próprio adversário. Então, se você estiver disposto a lutar, as ferramentas que lhe são contrárias hoje poderão ser instrumentos, plataformas para a tua ascensão. Então, é necessário sempre lutar. Ao ser desafiado, não abaixe a cabeça. Lute, guerreie, peleje. Deus é contigo. A vitória virá.
que se não vier por uma frente, virá por outra. Se não vier hoje, virá amanhã. De alguma forma ela virá. Então permanece firme, desenvolva uma vida espiritual cheia de Deus e enfrente qualquer desafio, crendo de antemão que aquele que te prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu lhe convido a conhecer nosso trabalho, nossa igreja, e que o eterno Deus possa te fazer satisfeito naquele lugar, e que você encontre esteio, chão para você estar conosco, sendo habitado, sendo abençoado, sendo cheio do Espírito Santo naquele lugar. Que Deus te abençoe. Rafa, obrigado. Obrigado por estar aqui. A você, ao Grego, à irmã, a pastora, a RG, de uma forma geral, a esse registro de vitória, que embora você seja Rafael Guilherme, mas é um registro de bênção na vida de muita gente, sabe? Que Deus possa usar essa marca para imprimir uma marca ainda maior, que é uma marca de sucesso, uma marca abençoada e honrada. Que Deus te conserve o coração firme, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, especial, que a tua casa seja cada vez melhor e que o Talks FDC cresça cada vez mais. Esse é o meu desejo para você e para todos que estarão acompanhando esse programa até aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, meu O irmão. senhor começou o 01 do Talks, mas se prepare que daqui a um tempo vai ser chamado de novo para testemunhar e para falar cada vez mais do que a gente vai falar em nome do Senhor Jesus Cristo, para toda honra e glória, né? E estamos aqui mais uma vez, deixo minha casa sempre aberta ao Senhor, e quando o Senhor quiser vir, venha e vamos anunciar cada vez mais e falar da palavra do Senhor. Amém. Mas muito obrigado. E para você aí que acompanhou esse Talks FDC, o primeiro de todos, acompanha, siga, compartilha toda semana uma pessoa sensacional, um convidado especial para trazer cada vez mais para você inovação, cultura, informação e também muito conhecimento. Desejo a todos vocês uma bela noite, belo dia ou bela tarde, não sei qual horário que você vai estar vendo esse podcast, mas que Deus te abençoe. E uma mensagem final: com Deus tudo é possível. Amém. Até mais.